Olá pessoal, seja bem-vindo à aula 7 da Escola de Formação Cristã da IBM. Então hoje é a nossa última aula do módulo de oração da nossa Escola de Formação Cristã. E nós vamos então fazer hoje uma revisão do nosso curso, bem como no final vou fazer considerações finais sobre esse tema. Então fica ligado nessa aula. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloque nos comentários a sua pergunta, que no decorrer da semana eu posso estar te respondendo. Tá legal? Então a gente vai começar fazendo essa revisão. Vai ser uma revisão rápida, não é nada muito moroso, então fica ligado. É bom para você revisitar os conteúdos, então eu vou falar aqui algumas coisas da nossa revisão. Se você ficar com alguma dúvida, ficar com algum interesse em algum tema específico, ou se você talvez não assistiu alguma dessas aulas, depois dessa aula você pode voltar na nossa página no YouTube e procurar a aula que você não viu ou a aula que você quer rever para revisitar esse conteúdo de uma maneira mais aprofundada, porque agora eu vou falar mais por cima dessa revisão. Então, há 6 semanas atrás, na verdade 7, porque hoje é a aula 7, nós começamos o nosso módulo de oração com a temática da aula 1, que era o que é oração e como orar. Esse foi o tema da nossa aula 1, que você deve lembrar. Então, o que nós estudamos? Nós estudamos o que é oração, vimos bases bíblicas do que é oração e chegamos aí no conceito de que orar é dialogar com Deus. A oração é uma conversa de intimidade com o nosso Pai. É uma conversa de intimidade, de proximidade com o nosso Pai, é um diálogo com Deus, é isso que é oração. E aí a nossa postura espiritual, então, na oração precisa ser a postura de fé. Então eu preciso me achegar a Deus com fé no meu coração, fé de que Ele me ouve, fé de que Ele se importa comigo. E então, tendo fé de que Ele não só ouve, mas que Ele responde também, eu me aproximo para dialogar, para ter essa conversa com o meu Pai. E as nossas orações, então, elas são dirigidas a quem? As nossas orações são dirigidas a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Então a gente pode dirigir a nossa oração a qualquer uma das pessoas da Trindade. Costumeiramente a gente dirige nossa oração a Deus Pai. É o mais usual, embora hoje em dia é mais comum a gente orar diretamente a Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, isso é muito importante, como está lá em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então as nossas orações, elas são feitas em nome de Jesus. Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então nós pedimos tudo em nome de Jesus. Todas as nossas orações são feitas em nome de Jesus, que é o nosso mediador, que é o caminho entre nós e Deus. Nós vimos também quando nós devemos orar, e a gente estabeleceu e conversamos juntos que nós devemos orar em todo o tempo, que nós precisamos ter uma vida de oração e não apenas orar esporadicamente ou orar em um momento específico, mas precisamos ter uma vida de oração. E também nós vimos onde devemos orar, e aí decidimos que devemos orar tanto em particular, como Jesus ensinou, fechar a porta do seu quarto, se dirigir ao seu Deus em secreto, e também orar em público, orar com os nossos irmãos, como faziam os irmãos da igreja primitiva e como Paulo ensinou nas suas cartas também, a igreja se reunindo em oração. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula 1. O que é oração e como orar e alguns elementos dentro disso. Na nossa aula 2, nós estudamos a oração do Pai Nosso e o tema de oração da Palavra de Deus, orando a Palavra de Deus. Foi o nosso tema da aula 2, a oração do Pai Nosso e orando a Palavra de Deus. Então a gente analisou a oração do Pai Nosso, que foi o quê? Foi um exemplo de oração que Jesus fez quando estava ensinando os seus discípulos a orar. Os discípulos de Jesus já chegaram a ele e pediram, mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus então fala, quando orares, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. E começa a ensinar então os discípulos a orarem através da oração do Pai Nosso. E a gente viu algumas características da oração do Pai Nosso
que são as seguintes. A oração do Pai Nosso, ela é dirigida a Deus Pai, trazendo proximidade entre nós e Deus. Ela se dirige a Deus como Pai, Pai nosso que está nos céus. Então ela não se dirige a Deus como ó Deus todo soberano, Senhor dos exércitos, como a gente vê, por exemplo, no Velho Testamento, mas Jesus mostra aqui então que nós devemos nos dirigir a Deus como o nosso Pai, trazendo um senso de proximidade entre nós e Deus. Em seguida, a oração do Pai Nosso, ela começa com adoração a Deus. Santificado seja o seu nome. E a gente viu então que é importante a gente, na nossa oração, também adorar a Deus. Em seguida, na oração do Pai Nosso, se clama pela vinda do reino de Deus, que venha a nós o teu reino, e que em seguida seja feita a vontade de Deus, demonstrando rendição à vontade de Deus. Depois começam as petições pelas necessidades, e a gente viu, né, que na oração do Pai Nosso é pedido o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então aquilo que é necessário hoje, aquilo que eu preciso hoje, é isso que Jesus nos ensina a orar. Embora, claro, nós possamos orar sobre todas as coisas, mas nessa oração específica Jesus ora pela sua necessidade no dia de hoje. Depois a confissão e o perdão é confessado, né, os pecados, as dívidas, e declarado o perdão. E se encerra, a oração do Pai Nosso é encerrada com uma declaração de louvor a Deus. É assim que se encerra a oração do Pai Nosso. E nós, então, temos essa oração na nossa Bíblia como um exemplo para nós de como orar. Se temos dúvida de como devemos orar, se queremos enriquecer a nossa vida de oração, podemos usar a oração do Pai Nosso como um exemplo de oração para nós, e podemos seguir então essa estrutura quando estivermos orando. E geralmente acabamos seguindo mesmo essa estrutura quando oramos. Se você observar, às vezes em que oramos como igreja, muitas vezes nós acabamos seguindo essa estrutura. Então, é muito legal você usar a oração do Pai Nosso como um exemplo para você, porque foi para isso que ela está na nossa Bíblia. Então, nas suas orações, você adore a Deus, dá graças a Deus por tudo, faça suas petições, confesse os pecados e tire um tempo para adorar e louvar a Deus por quem Ele é. Tá bom? Então foi isso que a gente viu em relação à oração do Pai Nosso. Em seguida, nós vimos na mesma aula 2 a temática de orar a palavra de Deus. E a gente viu então que é possível, é necessário, é importante que nós oremos também a palavra de Deus, que venhamos a combinar a palavra de Deus à nossa vida de oração. Orar a palavra significa então você ler ou recitar a Escritura com um espírito de oração. É isso que é você orar a palavra de Deus. Você ler ou recitar Escritura com espírito de oração. Então, você ler ou recitar pedaços da Bíblia com um espírito de oração, fazendo do significado dos versos a sua oração e a inspiração dos seus pensamentos enquanto está orando. E a gente viu na Bíblia que por diversas vezes, em diversas orações, são citados outros textos bíblicos, tanto em orações do Novo Testamento quanto em orações do Velho Testamento. E então a gente aprendeu que quando não soubermos o que orar, quando estivermos enfraquecidos, devemos orar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas e colocar essa disciplina da oração da palavra de Deus dentro das nossas disciplinas de oração, de como nós oramos. E a gente deixou o desafio para cada um de vocês que estão assistindo, para cada um de nós, porque eu me incluo nesse desafio, de nós praticarmos a oração da palavra de Deus. Eu, inclusive, enviei para o nosso grupo de WhatsApp um modelo de como você pode orar a palavra de Deus. Se você precisar, eu posso te mandar de novo, só você me pedir. E a gente também deixou um desafio de não só fazer aquela atividade de oração da palavra de Deus, mas também de talvez orar um salmo todos os dias, escolher um salmo para você estar declarando sobre a sua vida. Não precisa ser um salmo inteiro, pode ser só um pedaço, para você colocar na sua vida de oração e estar então orando a palavra de Deus. Essa foi a nossa aula 2. Na aula 3, a gente viu a temática de respostas à oração e impedimentos à oração.
Então a gente comentou sobre a soberania de Deus, que nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana na oração. Por quê? Porque Deus escolheu a oração para entrar em parceria conosco, nós entramos em parceria com Deus e as vontades de Deus são estabelecidas na terra através da oração, e é um mistério esses de por que Deus escolheu agir dessa forma, mas a verdade é que assim Deus escolheu agir, por meio da oração do seu povo. E nós cremos então na soberania de Deus, que Ele sabe o que é melhor, mas cremos também que estamos em parceria com Ele na nossa vida de oração, e por isso precisamos orar, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, porque Ele orou para que a vontade de Deus fosse feita e que o reino de Deus fosse estabelecido aqui na terra, e assim também nós precisamos fazê-lo. E aí a gente viu, né, que as respostas de Deus, elas são sim, não ou espera um pouco, e a gente crê que Deus sabe o que é melhor para nós. Tem até aquela música, Deus sabe o que é melhor para mim, e é verdade, Deus sabe o que é melhor para nós, e nós ou confiamos em Deus ou não confiamos em Deus, na nossa vida de oração, na nossa vida cristã, na nossa vida como seguidores de Jesus, nós somos chamados a confiar em Deus e exercitar isso também na nossa vida de oração. A gente viu também alguns impedimentos à oração. Então a gente viu o que são coisas que impedem as nossas orações ou de chegarem até Deus ou de serem respondidas. A gente começou falando sobre o pecado, como o pecado é um impedimento para a nossa vida de oração, para que as nossas orações cheguem até Deus. A incredulidade é um outro impedimento. Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade deles. Pedidos maus, não recebem porque não pedem, e quando pedem, pedem mal para os seus próprios prazeres, por isso que não recebem aquilo que pedem. Então, pedimos mal, então isso pode ser um motivo pelo qual as nossas orações não são respondidas, ou por oposição espiritual, como a gente viu ali na vida de Daniel. Daniel orou e a oração dele foi respondida na hora, mas houve um impedimento para que a bênção chegasse até ele, e ele precisou ali orar por 21 dias, orar e jejuar, para que a resposta viesse. Então existe oposição espiritual, o mundo espiritual é uma realidade, e existe oposição espiritual em relação à nossa oração. Por isso que não podemos desistir de orar, não podemos desanimar, precisamos ser persistentes na nossa vida de oração. Essa foi a nossa aula 3, onde a gente estudou então as respostas e os impedimentos à oração. A aula 4 e na aula 5, nessas duas aulas, nós estudamos os tipos de orações, e a gente estudou aí os vários tipos de orações que existem, e eu dividi, é uma divisão assim que acontece normalmente pelos estudiosos, em 5 tipos de oração: oração de adoração e louvor a Deus, oração de confissão, oração de petição, oração de ação de graças e oração de intercessão. Esses 5 tipos que a gente estudou na aula 4 e 5. Então a gente começou falando da oração de adoração, a veneração a Deus, o louvor a Deus, e é uma oração voltada para cima. Ela é voltada para cima, é uma oração de reverência a Deus, uma oração de adoração. E a gente viu também a oração de ação de graças, que alguns estudiosos, como o Tim Keller, colocam junto da oração de adoração. A oração de ação de graças é quando você louva a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, você exercita a gratidão. Ao passo que o louvor propriamente dito, a oração de louvor e adoração a Deus, é você adorar a Deus por quem Ele é. Então a oração de adoração e louvor e a oração de ação de graças. Em seguida a gente falou sobre a oração de confissão, que é uma oração de intimidade com Deus, é uma oração voltada para dentro. Nós olhamos para dentro de nós e fazemos um autoexame e confessamos os nossos pecados. E a gente estudou os passos da oração de confissão e arrependimento. Então, o primeiro passo é o autoexame, o segundo passo é o reconhecimento do pecado. Uma vez que eu fiz o autoexame, eu reconheço o pecado. O terceiro passo é o quebrantamento de coração. O quarto passo é a confissão a Deus. O quinto passo é a gratidão pelo perdão, porque se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. E o sexto passo é o arrependimento e mudança de atitude.
Lembrando que, e a gente frisou isso bastante na nossa aula, que arrependimento implica em mudança de atitude. Se não há mudança de atitude, não há real arrependimento. Esses são, então, os passos da oração de confissão. Em seguida, a gente estudou a oração de petição, que é uma oração voltada para fora, para a nossa necessidade. E dentro da oração de petição também se encontra a súplica e a intercessão, que são orações de petições também. E elas se concentram nas nossas necessidades e nas necessidades das outras pessoas. Então, uma oração de petição e súplica voltada para a sua própria necessidade, e uma oração de intercessão é voltada para a necessidade de outro. Então, as petições a Deus, elas podem ser feitas tanto por nossos próprios pedidos, nossas necessidades, quanto pelas necessidades do mundo. E a gente viu que a oração de petição a Deus é uma forma de transformar o mundo, de entrar em parceria com Deus, para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Porque, como a gente viu, Deus escolheu a oração como um meio para realizar a sua vontade. Aqui nós estamos em parceria com Deus através da oração. E então, a gente viu que há 2 propósitos na oração de petição. Um propósito é endireitar o mundo, que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra. E um outro propósito é alinhar o nosso coração a Deus, que seja feita a vontade de Deus. Nós, então, precisamos fazer os nossos desejos conhecidos a Deus através da oração e descansar na sabedoria de Deus, sabendo que, como a gente já falou, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele é soberano sobre todas as coisas. Aí nós vimos a oração de intercessão dentro da petição para o Tim Keller, está dentro da oração de petição. Alguns estudiosos, e eu faço essa diferenciação, diferenciar a oração de intercessão. Embora seja uma petição, ela é uma petição específica, porque ela é em favor de outro. Então, você interceder é se colocar no lugar de outra pessoa, pleiteando pela sua causa como se fosse própria. Então, você pleiteia pela causa de alguém como se aquilo fosse um pedido seu. Isso é a intercessão, orar por outra pessoa. E a gente conversou um pouco sobre como na Nova Aliança todo cristão é um sacerdote. Isso a gente lê em 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente viu, então, que nós, como cristãos, somos sacerdotes e somos, então, chamados a interceder pelas pessoas, assim como os sacerdotes no Antigo Testamento intercediam pelo povo de Deus e faziam esse intermédio entre Deus e o povo. Nós somos chamados a interceder como sacerdotes da Nova Aliança. Isso é um chamado para todo cristão. Em seguida, na aula 6, que foi a semana passada, deve estar fresco aí na sua memória, essa aula 6, nós falamos sobre a oração em línguas. E aprendemos a diferenciar em 3 a oração em línguas, e aí aprendemos como a gente entende se a oração em línguas é para todos ou para nem todos. E a gente viu que o falar em línguas é uma linguagem de oração e é a porta de entrada para uma vida intensa no Espírito. E a gente viu que há 3 tipos, e a gente falou especificamente sobre 2. Há línguas para edificação pessoal, que é a oração no Espírito, e as línguas com interpretação, que é a variedade de línguas, que é um dom que só está em operação na igreja quando há interpretação e que é um dom espiritual específico. Então, a oração no Espírito é para todos, mas a variedade de línguas com interpretação é somente para alguns e para a edificação da igreja, do corpo, para a edificação de outras pessoas que não a si própria. A oração em línguas é para a edificação própria, e nesse caso não há interpretação, é a oração que você e Deus, você faz entre você e Deus para a sua própria edificação pessoal.
E a gente viu que então é um benefício que está à disposição de todo cristão, mas isso não quer dizer que todo cristão tenha que falar em línguas, mas que todos têm essa possibilidade. Então, você que não fala em línguas foi encorajado a estar buscando esse benefício para que a sua vida seja edificada, o seu espírito seja edificado na sua vida de oração. Se você tem algum testemunho em relação a isso, comente pra gente saber que você tem um testemunho em relação à oração em línguas nesse período em que a gente está ensinando sobre esse tema. E a gente viu então que nós precisamos praticar a oração em línguas diariamente, porque é para edificação pessoal. Se é uma ferramenta para edificação pessoal, nós precisamos colocar em uso para que a edificação aconteça. Se eu não colocar em uso, a edificação não vai acontecer. Essa foi a aula 6. Então, até aqui, até a aula 6, essas foram as temáticas que a gente trabalhou, essas foram as temáticas que a gente aprendeu e que a gente destrinchou. E como eu falei, se você tem alguma dúvida, procure esse material, tá lá todo disponível no nosso YouTube, para você relembrar alguns desses tópicos na sua vida de oração. Lembrando que mais importante, ou tão importante quanto, ou de igual importância, é o praticar. Então, não só o aprender, mas o praticar. É o que a gente falou na nossa primeira aula da nossa Escola de Formação Cristã, a aula 0, a nossa aula inaugural. A gente falou sobre a importância desses 2 pilares do crescimento espiritual, que é o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Se eu apenas conheço e não pratico, eu não consigo ser formado. Eu preciso das 2 coisas, o conhecimento e a prática. Então, se você não colocou em prática aí nessas aulas que a gente fez até a aula 6, esse é o momento para você colocar em prática isso que a gente tem aprendido. Coloque, no papel mesmo aquilo que você precisa fazer, seja intencional, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao final dessa aula. Então, o tema agora que eu quero falar é sobre as considerações finais da temática da oração, nessa aula final, para finalizar esse tema da oração. Então, a primeira consideração final é por que orar? Então, a gente estudou que Jesus nos convoca à oração e nos ensina a orar e espera então que oremos. Mas, além disso, além da convocação de Jesus à oração e desse ensinamento, eu quero frisar aqui que nós precisamos orar porque esse é o nosso papel como sacerdotes. Como a gente falou quando falou da intercessão, da importância de nós nos colocarmos em favor do outro na presença de Deus, nós precisamos entender que esse é o papel de todo cristão. Como a gente leu lá em 2 Pedro, que todos nós somos sacerdotes, nação eleita, povo de Deus. E esse é o nosso principal chamado. Nós somos chamados sacerdócio real e essa é a nossa identidade. Nós não podemos nos esquecer que essa é a nossa identidade. Nós somos sacerdotes chamados para ministrar na presença de Deus em todo o tempo através da oração e adoração. Então nós precisamos entender essa nossa identidade e tomar a nossa posição. Eu quero ler aqui um trechinho do livro Cultura da Oração do Michael Duque Estrada, que fala assim: nossa geração está muito preocupada com a vocação secundária, deixando de lado sua identidade principal. Todos nós somos chamados para o aposento da oração, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Precisamos nos posicionar de acordo com o nome que Deus nos deu. Então, aqui nesse trecho, nós vemos, e isso é muito importante a gente entender, que o sacerdócio é nossa identidade, nós somos sacerdotes. Não é nossa vocação, não são alguns que são vocacionados a serem sacerdotes, como era no Velho Testamento, mas todos nós somos sacerdotes, chamados para ministrar por meio da oração e da adoração a Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus através da oração. Então faz parte da nossa identidade. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vocação secundária, com o nosso chamado, com coisas específicas, com ministérios que nós vamos desempenhar, mas antes de qualquer ministério que nós possamos desempenhar, nós somos sacerdotes chamados para ministrar diante de Deus e precisamos então tomar essa posição. Então você, como sacerdote, precisa tomar essa sua posição
aceitar essa sua identidade, entender quem você é chamado a ser e desempenhá-la de fato, orando e intercedendo para que a vontade de Deus seja cumprida na sua vida, na sua família e aqui na terra, que o reino de Deus venha. A segunda consideração que eu quero fazer no dia de hoje é em relação à perseverança. Nós somos chamados a perseverar em oração. Vamos ler juntos Lucas 11, do 9 ao 10. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então aqui Jesus nos ensina a importância da perseverança na oração. A verdade é que a nossa geração é acostumada com respostas rápidas, é a geração micro-ondas, a geração drive-thru, é a geração que quer tudo em 10 minutos, e nós não estamos acostumados a esperar. Pensa que na época de Jesus, as pessoas plantavam para colher dali a 6 meses, para colher dali a 9 meses. Nós vamos no mercado e compramos tudo o que quisermos, e tem fruta fora da época, em qualquer época que seja. Nós estamos acostumados a não esperar. Muitas vezes nós não entendemos, não aceitamos e não conseguimos perseverar. Por quê? Porque a gente tem que entender que a resposta não vem no nosso tempo. E se a resposta não vem no nosso tempo, nós precisamos continuar perseverando na oração, continuar crendo na fidelidade e nas promessas de Deus, continuar orando, continuar nos colocando como sacerdotes diante de Deus, orando e ministrando ao Senhor. Uma vida de oração sem perseverança é uma vida incompleta, porque para antes do tempo. Aquele que ora ao Senhor deve também esperar no Senhor. É o que a gente lê em Salmo 38:15. Assim diz o salmista: Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Será que você tem esperado no Senhor, crendo que Ele vai te responder? Será que essa tem sido a forma de você se achegar a Deus, esperando, sabendo que Ele responderá, confiando no Senhor? Então confie no Senhor, persevere na sua vida de oração. Por quê? Tão importante quanto aprender como orar é também aprender a estar preparado para perseverar um longo tempo enquanto aguarda a resposta do Senhor. Daniel orou 3 semanas, 21 dias para que a resposta viesse, mas nós sabemos de pessoas que oraram aí anos e anos e anos para que a resposta viesse. E a gente conversou um pouco em uma das nossas aulas sobre como hoje nós colhemos respostas de orações que foram feitas há décadas, muitas vezes há séculos atrás, e hoje nós colhemos isso. Precisamos perseverar na oração e também precisamos ser fervorosos na nossa oração. Hebreus 5:7 nos fala sobre como Jesus viveu aqui na terra na sua vida de oração. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia o salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Jesus orou com fervor, com lágrimas, com súplicas. Nós precisamos também orar fervorosamente. Não precisamos chorar todas as vezes que oramos, mas faz parte a nossa emoção se mover dentro de nós, mas nós precisamos entender que precisamos ter perseverança e fervor na nossa oração. Não podemos ser mornos, precisamos ser quentes na nossa vida de oração, orando com fervor, orando com perseverança, para que venhamos a chegar à resposta àquilo que Deus tem para nós. E outra consideração, a terceira consideração que eu quero fazer é em relação à oração incessante. Você crê que a oração pode mudar uma cidade? Você crê que a oração pode mudar uma família? Você crê que a oração pode mudar a vida de alguém? Você crê que a oração pode mudar a sua vida? Então, ore em todo tempo. O apóstolo Paulo, ele aborda esse assunto em várias cartas, inclusive em 1 Tessalonicenses, a gente vai ler 1 Tessalonicenses 3, 10 e 11, onde ele fala assim, Paulo dizendo: noite e dia com perseverança oramos, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês.
Então, Paulo aqui afirma que estava em oração noite e dia para conseguir suprir as necessidades dessa igreja. Nós também precisamos ser incessantes na oração, orar sem cessar. Inclusive, é isso que Paulo fala um pouco mais para frente, em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, orem sem cessar. Então, nós precisamos adotar essa prática da oração incessante, orando em todo o tempo. Essa carta foi endereçada à igreja de Tessalônica. E a gente pode ver, então, que essa carta é endereçada à igreja dos nossos dias também. Nós somos chamados a orar sem cessar. Imagina que se chegasse uma carta aqui de Paulo à nossa igreja, nos chamando a orar sem cessar. Nós faríamos isso acontecer de alguma forma, quer seja por uma torre de oração, um relógio de oração, uma sala de oração, alguma outra estratégia. Precisamos então adotar isso para a nossa vida e de fato orar sem cessar. O que será que isso quer dizer para a nossa comunidade? O que será que isso quer dizer para a sua vida? O que será que isso quer dizer para a nossa realidade, para a nossa igreja? Precisamos entender aquilo que Deus nos chama a fazer, e orar incessantemente é uma dessas coisas, porque a oração muda realidades. Se nós queremos ver a nossa realidade transformada, se queremos ver a nossa cidade restaurada, se queremos ver vidas sendo transformadas, precisamos orar incessantemente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes nós não temos colhido porque não temos plantado, não temos recebido as respostas porque não temos pedido a Deus. Não recebem porque não pedem. Quando pedem, pedem mal. Então precisamos pedir bem, precisamos pedir aquilo que Deus vai fazer aqui na nossa região, aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade. Precisamos orar incessantemente. Inclusive, nós temos aqui na igreja um ministério de intercessão, que a Elaine do Raul é a líder, ela é irmã do Cleivânio. E eu quero convidar você então a orar e a perguntar para Deus se Ele está te chamando a fazer parte desse ministério. Você não precisa ter algo especial, né? Uma unção especial. Não, você precisa ser um cristão e você precisa orar. É isso que você precisa para participar do ministério de intercessão. E é um ministério muito importante que realmente está aí a serviço da igreja para praticar aquilo que Deus nos chama a fazer, a orar em todo o tempo. Então, se você tem interesse em participar do ministério de intercessão, quero que você, pause, ore, pense, talvez Deus está te chamando a fazer isso, ou se você ainda não achou um lugar para você servir a igreja, não achou um lugar para você colocar a sua vida à disposição dos outros, o ministério de intercessão é um ótimo lugar para você fazer isso, para você se colocar à disposição de outras pessoas, para você orar pela igreja, orar pelos nossos líderes, orar pelos pastores, orar pela nossa cidade. Basta você orar para você poder fazer parte desse ministério. Então, coloque-se à disposição de Deus, coloque-se à disposição para orar. Me procure o seu líder, procure a Elaine, faça parte daquilo que Deus está fazendo. Deixe que a sua oração seja um instrumento de poder nas mãos de Deus. Outra consideração que eu quero fazer nessas considerações finais em relação ao tema da oração, é que a oração nos aproxima de Deus e muda o nosso interior. O Billy Graham utilizou a seguinte ilustração para descrever o efeito que a oração devia exercer sobre nós. Ele estava observando um barco atracar no cais. Cordas grossas eram amarradas ao cais e ele ouvia os imensos motores do barco começarem a zunir. Então notou algo intrigante. À medida que as cordas eram puxadas, o cais não era puxado para o barco, mas o barco é que era puxado para o cais. A oração nos aproxima de Deus. A oração é esse motor que então nos aproxima de Deus, que é o cais, que é a rocha inabalável. Então nós precisamos orar sabendo que a oração nos aproxima de Deus e muda o nosso interior. Existe um ditado aí cristão, um ditado gospel, que pessoas dizem que a oração não muda Deus, a oração muda a gente. E embora eu creia que nós tenhamos uma parceria com Deus através da oração para que haja transformação ao nosso redor, como eu já falei, eu também creio que através da oração grande mudança interior acontece. Então, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus e somos transformados. Quando nós oramos, nós vemos a nossa fé aumentar.
nós vemos a nossa ansiedade diminuir, porque trazemos a Deus as nossas petições, nós vemos a nossa fé aumentar, porque oramos a Deus e isso vai gerando fé no nosso coração. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais nosso espírito vai sendo edificado, vivificado, e a nossa fé vai aumentando. O nosso espírito se fortalece, a edificação do nosso espírito. Então, quanto mais eu exercito a minha vida de oração, quanto mais eu oro, quanto mais eu estou na presença de Deus, mais eu vou alimentando o meu espírito e ele vai sendo edificado. E aí, então, a minha mente vai se purificando e eu tenho maior vitória sobre o pecado. Então, só há benefícios numa vida de oração. Por quê? Porque aí o meu espírito é fortalecido e eu estou chegando mais perto de Deus e sendo mais santificado e vivendo uma vida cristã de mais fibra e proximidade com aquilo que Deus tem para mim. Então a gente vê que os benefícios da oração são tanto exteriores no mundo ao nosso redor, a parceria que nós estamos com Deus, nós vemos coisas acontecendo fisicamente no mundo, transformação social, transformação na nossa família, pessoas sendo restauradas, bênçãos sendo concedidas, Deus abençoa o seu povo também através da oração, e também transformação interior. Nós somos mudados de dentro também quando oramos. E também quero falar agora sobre os principais desafios da oração, desafios que eu vejo, coisas que eu percebo que são grandes desafios no nosso meio e no meio da igreja para que venhamos a viver uma vida de oração. Então, o primeiro desafio é o tempo e a prioridade. Falta a nós, muitas vezes, como cristãos, priorizarmos o tempo de oração. Falta a gente separar esse tempo exclusivo para Deus, com a nossa mente e coração totalmente rendidos ao Senhor. E essa é uma questão de prioridade. Como a gente tem aprendido nesse tempo de quarentena, nosso problema muitas vezes não é a falta de tempo, mas é a falta de prioridade. Não priorizarmos as coisas de Deus, não colocarmos o nosso tempo de oração em primeiro lugar. Então, esse é um grande desafio que eu chamo você a vencer, essa questão da prioridade. Seja intencional, você ser intencional, você fazer algo com intenção. Na nossa vida de oração, na nossa vida cristã, nós precisamos ser intencionais, você precisa ser intencional. Então coloque aí a disciplina da oração na sua agenda, na sua vida, no seu dia a dia, e eu digo isso para mim mesma também. Fiquei muito impactada com um exemplo que eu ouvi o Luciano Subirá dando, falando sobre oração. Ele disse que quando ele ainda era adolescente, uma vez que ele entendeu os benefícios da oração, ele decidiu buscar a Deus por 2 horas seguidas, todos os dias pela manhã, e nem mesmo a mãe dele podia interrompê-lo. Ninguém podia interromper, ele não atendia ligações, era outro tempo, não tinha celular, e ninguém podia interrompê-lo, porque ele entendeu os benefícios que ele colheria através da oração. Um adolescente, um jovem, quanto mais nós somos chamados a priorizarmos a nossa vida de oração diante de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você refletir, você não precisa me responder, é uma pergunta interior para você se perguntar: quantos de nós temos dedicado tempo ininterrupto de oração a Deus, sem distrações, sem estar fazendo outra coisa, mas de fato focado em Deus, naquilo que Ele quer falar, naquilo que você precisa nesse momento? Será que você tem separado um tempo só para Deus na sua agenda? O segundo desafio que eu vejo, que é um grande desafio do nosso tempo, a oração, é uma falta de senso de urgência e dependência de Deus. Falta a nós, como igreja, como povo de Deus, um senso de urgência quanto à oração. Falta esse senso de que nós dependemos de Deus e precisamos, então, orar para que o reino venha, para que a vontade de Deus seja cumprida. Quantas vezes nós tomamos os desafios sobre nós mesmos e tentamos realizar com a força do nosso próprio braço, quer seja liderar a nossa família, quer seja liderar um ministério, quer seja liderar uma célula, quer seja cuidar de pessoas. Nós somos chamados a depender de Deus e a nos achegar a Ele com um senso de urgência, de que precisamos orar. E falta isso a nós muitas vezes. Falta nós dependemos de Deus. E falta nós também termos esse senso de urgência para que o reino de Deus seja manifesto aqui na terra. Será que temos um senso de urgência para que a vontade de Deus seja cumprida, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra? Será que você tem tido esse senso de urgência? Porque se nós temos tido, nós então oramos para que isso aconteça. Nós precisamos estar sendo levados a uma vida de oração.
E a resposta é: se eu e você não estamos sendo levados a uma vida de oração, não estamos tendo um senso de urgência para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, e precisamos então nos arrepender, precisamos então priorizar a nossa vida de oração, colocando essa disciplina no lugar certo, dando prioridade para as coisas de Deus sobre as outras coisas na nossa vida. E claro que a gente nunca esgota o assunto. Esses são alguns desafios que eu vejo, algumas considerações finais que eu quis fazer, mas o assunto da oração não é esgotado por essas lições aqui. Você pode ler livros, pesquisar sobre esse assunto, pedir sabedoria para Deus, porque com certeza existem coisas que nós precisamos aprender, que eu não falei, mas se você começar a praticar o que nós estudamos nessas 7 aulas, com certeza a sua vida de oração vai mudar de patamar, vai ser avançada aí. E eu quero deixar então uma atividade final para essa aula, para você fazer depois que encerrar a nossa aula, quando acabar esse vídeo, depois que eu fizer alguns avisos finais. A nossa atividade hoje, então, eu vou passar para você, é para você tirar um tempo agora, ao final dessa aula, quando você acabar de ver esse vídeo, para meditar sobre a sua vida de oração, para você pensar na sua vida de oração. Então, frente a tudo que nós estudamos, tudo que nós vimos, fiz essa revisão rápida hoje para refrescar na sua memória, mas claro, você pode voltar a algum vídeo, alguma temática que está mais aí latente no seu coração. Mas frente a esses conteúdos, essas 7 aulas, faça uma lista agora do que você gostaria de mudar na sua vida de oração. Então, o que você gostaria de mudar na sua vida de oração? Faça uma lista, coloque lá, né? Tempo de oração, oração na palavra de Deus. E coloque as áreas da oração nas quais você quer crescer. Por exemplo, eu quero crescer na minha oração em línguas, eu quero crescer no meu tempo de oração, eu quero crescer na oração de intercessão, eu quero crescer na oração de ação de graças, eu quero crescer na oração da palavra de Deus. Coloque então nessa lista em quais áreas você quer crescer na sua vida de oração. E você pode colocar mais de uma área de crescimento. E agora, uma vez que você já fez a sua lista no que você quer crescer e o que você quer mudar na sua vida de oração, faça agora um plano de ação. O que é um plano de ação? Você cria um horário no seu dia no qual você vai orar, colocar um horário que seja alcançável para você, um horário que você sabe que você vai conseguir. Então, você vai colocar 5 da manhã, mas não tem a menor chance de você acordar às 5 da manhã, coloque outro horário, mas coloque um horário para você realizar essa disciplina da oração e crie um caderno, uma agenda para você anotar essas práticas de oração, para você anotar coisas relacionadas à sua vida de oração, nas quais você quer crescer. Então, por exemplo, um exemplo que eu fiz. Meu horário de oração, todos os dias, às 9 da manhã, por 50 minutos. Esse é o meu horário de oração. As áreas de crescimento que eu quero, nas áreas nas quais eu quero crescer. Então, oração na palavra e oração em línguas. Qual vai ser a minha ação? Então, primeiro é o horário de oração, segundo, as áreas de crescimento, terceiro, a ação. Então, a minha ação vai ser, eu vou orar um salmo todo dia e passar 15 minutos do meu tempo de oração orando em línguas. Então, esse é o meu plano de ação. Como eu vou prestar contas disso? Vou escrever todos os dias em um caderno qual salmo eu orei, bem como qualquer impressão que o Espírito Santo tenha colocado no meu coração, então, coisas que eu creio que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida, e vou fazer um diário de oração. Então, essa é uma prática muito legal para você, fazer um diário de oração. Recomendo que você, então, ao final dessa aula, se não tem um caderninho, compre um caderninho, ou junte umas folhas, pega uma agenda velha, faça um diário de oração. E você pode ser criativo nas formas como você vai fazer esse diário. Você pode fazer desenhos, se você é uma pessoa que desenha. Você pode escrever com canetas coloridas, enfim. O importante é você ter esse instrumento de prestação de contas, que passa a ser também um instrumento para você ser incentivado a continuar essa prática. É o que você pode depois ver, voltar, ver como foi a sua vida de oração, coisas que Deus respondeu na sua vida. Então, é importante, queridos, sermos, como a gente viu, intencionais. Então, colocar em prática, de fato, o que a gente tem aprendido. De nada adianta a gente ver, ouvir e não colocar em prática. Precisamos praticar. E essa atividade, então, é algo que você pode
desempenhar na sua vida. Eu posso colocar no nosso grupo do WhatsApp um modelo. Se você não está no grupo do WhatsApp, coloca um comentário aqui que eu posso mandar para você praticar e colocar em prática aquilo que temos aprendido e crescer na sua vida de oração. Então, chega ao fim hoje os nossos temas, nosso módulo de oração, e nós vamos iniciar essa semana próxima, um novo tema da nossa Escola de Formação Cristã. Mas, semana que vem, para marcar o final desse módulo de oração da nossa escola, nós vamos ter uma live na quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira que vem, às 20 horas, uma live de oração. Vamos ter uma reunião de oração online aqui no canal do YouTube. Então, quero convocar você para a semana que vem, quinta-feira, ao mesmo dia da nossa aula, para você se juntar com a sua família no YouTube para estarmos orando juntos. Então vamos ter alguns irmãos fazendo essas orações e vamos estar praticando aquilo que temos aprendido. E então, essa é uma live aberta para toda a igreja, então não é somente para a nossa classe da Escola de Formação Cristã, mas é aberta a toda a igreja. Nós vamos anunciar domingo também. Queremos que o maior número de pessoas participe, porque queremos orar juntos, precisamos orar e praticar a oração com os nossos irmãos também. Então, semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos uma live de oração nesse mesmo canal. Já coloque na sua agenda, é importante você estar conosco online. Os comentários vão estar abertos para você fazer seus pedidos de oração também. Junte-se com a sua família para estarmos orando juntos. Amém? Espero que essas aulas tenham sido bênção para a sua vida. Nós vamos ter um documento de feedback das aulas que eu vou mandar também para os irmãos pelo WhatsApp, para você responder como tem sido essas aulas, o que foi mais abençoador para a sua vida. Eu peço que você responda para a gente poder ter um feedback, poder ter um retorno daquilo que você tem aprendido. Então, que Deus abençoe você, que você venha crescer na sua vida de oração, e nós nos vemos então semana que vem na nossa live de oração aqui no YouTube. Deus abençoe.